Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 21 da obra Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Mediunidade no Leito de Morte. Se lembrarem do capítulo anterior, Anésia recebe auxílio para as suas dificuldades. Como ela trabalha numa casa espírita, ela recebe atendimento dessa própria casa, assim como os seus parentes amados, ou as pessoas nos dois planos que se relacionam com ela ou com seus parentes, seja de forma adequada e seja de forma indevida. No capítulo anterior, por esse trabalho que ela desenvolve, ela vai receber a visita da equipe espiritual Aulos, André Luiz e Hilário, para tratar do caso do adultério, né? Ela recebe instrução para como agir diante do adultério do esposo. As outras dificuldades que ela tem é a formação das filhas, das 3 filhas, e também o auxílio à mãe que está na iminência da morte. Então vejam, Aulos prometeu, em função das dificuldades de Anésia, a auxiliá-la por um prazo longo, e naturalmente isso vai envolver uma equipe espiritual para todas as dificuldades pelas quais ela possa passar. Recebe o bem por fazer o bem, e não só ela, também os seus e aqueles que se relacionam com os seus de forma devida ou até de forma indevida. E nesse capítulo, Mediunidade no Leito de Morte, a equipe espiritual retorna no dia seguinte, à noite, exclusivamente para atender a mãe Elisa, que piorara o quadro. Ela está na iminência da morte, ela está bastante abalada ali, ficou bastante agitada, né? Tem um médico encarnado tratando do caso e ele está presente nesse momento. Então, o que a equipe espiritual observa? Que o médico também observa. O coração está muito cansado. Ela está com uremia, um índice de ureia muito alto, causando uma intoxicação significativa. O coração já está, né, parando, ela está bastante pálida, com aquele suor pastoso indicando a iminência da morte. Isso é o que o médico físico e a equipe espiritual constatam. Agora, o que a equipe espiritual sabe e que o médico não sabe, e ele fica desnorteado, é diante das alucinações, da perturbação mental que ela apresenta. Ela está com muita frequência e já há bastante tempo a chamar o filho, que já há muito está desencarnado. E ela também fala a respeito de um assassino que a está perseguindo com uma arma de fogo e deseja nela atirar. Ela fala de aranhas enormes, ela fala de serpentes, e o médico encarnado nada pode falar, nada, está desnorteado, sem norte diante desse quadro de perturbação mental, mas a equipe espiritual não. Enfim, o médico encarnado, ele chama a Anésia num canto e fala que a mãe pode desencarnar de um momento para o outro. Então a Anésia fica bastante abalada com a notícia, ela chega a chorar, o médico se despede dela com bastante carinho. Porém, desde esse momento em que ela recebe essa notícia da iminente morte da mãe, a Teonília, que é o espírito que a protege, a envolve em fluidos bastante salutares de carinho e de fé, com pensamentos evoluídos. Então ela vai se acalmando e chega num grau de paz. Mas ela está muito longe de compreender que essa paz na qual ela chegou é fruto de uma presença espiritual que a auxilia. Então ela se levanta e vai observar ali, em questão de minutos, esse atendimento energético espiritual com pensamentos de esperança, com pensamentos de paz. Então ela se levanta e vai observar a mãe. E diz, então, mãe, tá melhor? Aí a mãe, com muito medo, toma a mão dela. Não, minha filha, eu não estou melhor porque o assassino me persegue
e ele vai me atirar, não há forma de eu escapar, não há escapatória. E também essas aranhas gigantes, né, me perturbam, me perseguem, eu não tenho salvação diante delas. Não, mãe, o nosso quarto está em paz. Aí a mãe dá um grito muito emotivo e fala a respeito de serpentes que estão à porta tentando, né, agredi-la. E a Anésia também não está entendendo muito bem a razão desses episódios de perturbação mental, essas alucinações. Ela diz: não, mãe, vamos confiar em Jesus. Jesus está conosco, veja, o nosso quarto está em paz. Então, ela adquire algum grau de serenidade, mas ainda fala com suspeita e medo, né, para a filha, que eu acho que Olímpio está aqui conosco, ele veio me buscar. Mas nessa parte, a Nésia, que é espírita, compreendeu. O irmão desencarnado, já muito provavelmente, ela crê também, ela é espírita, acredita nas informações da mãe. Sabe que o irmão, então, está ali presente. Porém, pela vida que o irmão levou, não era bom que ele ali estivesse. Não é algum espírito que vai auxiliar, apesar da mãe crer que ele é um espírito superior, um guardião, um protetor, não é. E a irmã, tendo essa noção a respeito do irmão já muito desencarnado, pede à mãe que ela faça uma oração, que a acompanhe numa oração. Naturalmente, também essa oração que a Nésia vai fazer pedindo acompanhamento da mãe, por influência, ela vai traduzir o pensamento de Teonília. Pois bem, o filho realmente está ali. O filho ele é alguém de aspecto desagradável, ele realmente está prejudicando a mãe. Ele é como uma planta parasitária num arbusto raquítico, são palavras literais do livro. E ele está ali, mas ele é bastante inferior. Ele faleceu realmente numa noite insana em que ele bebeu demais e foi morto por um companheiro com uma arma de fogo, né? E ele desencarnado, quando desencarnou, ele já tinha o vício do álcool. Desencarnado, ele chegou à abstinência de álcool, ao delirius tremens, né? Chamado assim nos catálogos de medicina, do delirius tremens, pela abstinência do álcool. No entanto, logo depois, ele voltou à companhia de espíritos e continuou a alimentar o vício do álcool. Porém, pela contínua evocação da mãe, ele agora está ali no quarto com ela, voltando à abstinência do álcool, ao delirius tremens, né? E como a mãe está muito fragilizada fisicamente, a mediunidade está mais aflorada. Então, ela recebe a influência mental desequilibrada do filho. Essas imagens que ela vê é fruto do que ele carrega na sua memória dos episódios passados a respeito do momento da sua morte. Por isso a mãe diz que tem um assassino que o está perseguindo. Ela está vendo, ela está recebendo o pensamento do filho. E também a questão das aranhas, as questões das serpentes, é fruto da alucinação, do delirius tremens, do álcool. Muito comum a alucinação no caso de abstinência de álcool, diz o livro. Agora a gente pode acrescentar algo além, que essas serpentes e aranhas que ele vê provavelmente são os casos de zoantropia, em que ele, no plano espiritual, teve contato com espíritos com essa forma, são espíritos humanos, porém com formas animalescas, e isso lhe gravou muito na memória, mas ele já não está vendo esses espíritos, mas são visões internas que ele carrega e pelo delírio extremo está se manifestando. E a mãe,
pela decadência física aflorando a mediunidade, sofre essa espécie de influência do filho. Então vejamos, chamado a oração, vai pela Anésia, pela filha, a equipe espiritual vai desligar, o filho está como uma planta parasitária entranhada na mãe encarnada na iminência da morte. O caso é semelhante ao de incorporação comum. Então vejam bem, o Hilário fica bastante entristecido, mas como isso é possível? Uma senhora anciã, na iminência da morte, recebendo essa influência, aí o Aulus explica, ela está recebendo aquilo que tanto desejou, né? Pela fragilidade, pela falta de conhecimento relativo às questões religiosas, recebe aquilo que ela pediu. Uma visão superficial é a diz o livro, é a de Hilário. Qual? Uma anciã na iminência da morte. A visão profunda, ela é um espírito imortal, responsável, manipulando os pensamentos com a total liberdade e, por consequência, recebendo aquilo que ela própria pediu. Mas no final vai haver lucro, porque de toda a experiência vivida nós tiramos frutos positivos. Então ela é um espírito imortal com responsabilidade, manuseando os pensamentos com liberdade. É que nós pedimos, muitas vezes, aquilo que nós desconhecemos, né? E recebemos, então, muitas vezes, o que nos desagrada. Mas a Nésia está ali, ela trabalha numa casa espírita e a sua mãe também receberá auxílio em função disso. Então, o espírito do próprio filho é afastado para receber um atendimento adequado. E nesse momento uma coisa curiosa acontece. Quando o filho é separado, a mãe cai, ela que estava conversando, dialogando, movimentando os braços, tentando se erguer até, ela cai numa prostração absoluta. Ela, que palestrava animada com a filha, agora não consegue dizer nenhuma palavra e não consegue mais mover os braços, apesar de ver ou de ouvir. É que o pensamento do filho influenciando os neurônios cerebrais, lhe dava uma excitação mental capaz até de gerar movimentos, mas agora, quando o filho foi afastado, ela está entregue às próprias energias e não consegue mais dizer uma palavra, apesar de desejar, a língua não mais obedece, também nem os braços. Ela simplesmente vê, ela simplesmente ouve. E a Nésia, pela influência espiritual de Teonília, percebe que aquele momento ali é o fim. E vai fazer então uma oração, mas a resposta da mãe são lágrimas em olhos doridos, né? Então ela percebe, a própria mãe percebe que realmente chegou o fim. Então ela tem como que um momento de lucidez muito significativo, como aquelas circunstâncias em que um minuto tem valor de séculos, como um raio de luz numa noite de trevas densa. Ela revê toda a sua história, o período da infância, do período da juventude e do período da madureza, para ter algum grau de consciência com relação aos episódios futuros da sua vida, né? Para que ela consiga refletir a respeito do futuro, do retorno dela, onde que ela vai ficar no plano espiritual. Ela então não perde nenhum minuto ali. Se ela não tinha condições de dialogar com a filha ali pelo corpo físico,
ela vai desejar e junta todas as forças mentais para se despedir de uma irmã em cidade distante. Então, naquele minuto, ela reúne as forças mentais e se projeta no plano espiritual. Vejam que coisa, né? A irmã mora em outra cidade, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros distantes, que são vencidos instantaneamente. Pelo corpo físico, ela não pode dizer uma palavra com alguém presente, mas como espírito recém-liberta, é capaz de vencer dezenas, centenas de quilômetros instantaneamente. E a equipe espiritual, Aulos, André Luiz e Hilário vão se despedir, Teonília. Provavelmente, o livro não relata, mas provavelmente ficou com a Anésia. Então, ela foi se despedir da irmã em cidade distante. Chegaram lá numa casa simples, num quarto escuro, e ela tentou em vão acordar a irmã. A irmã também, já uma anciã, tentou acordar a irmã em vão. Como ela tinha pouco tempo, tem que retornar pela debilidade pela qual está passando o corpo físico, ela faz vibrar na madeira da cama e aí a irmã efetivamente acorda. O livro não relata, mas a gente pode presumir que a irmã, dormindo, ainda não estava, talvez estivesse, mas naquele momento ainda não estava, distante do corpo como espírito, ainda estava provavelmente ali próximo ao corpo, no corpo. Então a irmã se levanta na cama, acorda e fica sob a influência de Elisa, né? A sua irmã que está desencarnando, e ela diz, a encarnada, Elisa, minha irmã, faleceu. Elisa então volta para o corpo e pelo hábito ela tenta retomá-lo, como se estivesse vivendo uma espécie de pesadelo. Mas já não é possível retornar ao corpo. Agora, um parênteses. Essa comunicação no leito de morte é algo tão comum, qualquer pessoa pode praticar na hora de se despedir de algum parente na iminência da própria morte. Basta querer juntar as forças mentais e se despedir. É algo tão comum que acontece que os cientistas são compelidos a pesquisar, né? A tentar explicar. Mas eles ficam muito numa questão de nomenclatura, né? Chamando o caso de fenômeno de monição, ou alguns chamando de telepatia. Fenômeno de monição, telepatia. Todas palavras difíceis, né? Tem a premonição, quer dizer, um aviso do futuro, e a monição seria um aviso do presente. Mas pela doutrina espírita é simplesmente a comunicação entre dois espíritos que são imortais, né? Então, Kardec é tão comum isso que ele nem diz que um médium vidente e audiente, no livro dos médiuns, é vidente ou audiente porque recebeu a visita de um parente. O médium vidente ou audiente tem que ouvir espíritos que são distintos dos seus familiares, tem que vê-los, espíritos quaisquer, com muita frequência, que não sejam seus parentes. Porque isso é tão comum que Kardec nem classificou como mediunidade, né? De vidência ou de audiência. Mas voltando ao capítulo, ela retorna pelo hábito, quer tomar o corpo como se estivesse vivendo simplesmente um pesadelo, mas já não era possível. Bom, ela estava melhor, estava mais aliviada, se despediu de uma irmã, porém não com a tranquilidade necessária para esse momento de transição. Por quê? Conforme o livro, e com apoio também no Livro dos Espíritos, ela não está nem viva nem morta. Ela está numa fase de transição, mas ela não sabe, não estudou, né? Não tem os conhecimentos que a possa proteger e a preparar neste momento, né? Então, ela não sabe se está viva dentro da morte ou se ela está morta dentro da vida. Mas, no fundo, ela está nas duas coisas, numa fase de transição. E, de repente, chega uma equipe espiritual e Aulos, Hilários e André Luiz vão se afastar.
Nesse momento, Hilário pergunta a Aulus, né, o instrutor de ambos, dele e de André Luiz, se não era possível cortar aquele cordão incomodativo, aquele cordão que não permitia dar uma liberdade maior ao espírito, aquele cordão prateado, no caso dela, então ela também não tinha, era um bom coração e tinha algumas características perispirituais, fruto de bons sentimentos que auxiliavam, né? Não, esse cordão ele é responsável pelo equilíbrio durante esse período de transição da alma, né? Que retorna ao plano espiritual. Porque diz Aulo, a morte e o renascimento, eles são operações, como são semelhantes às operações médicas que exigem trabalho, carinho e dedicação de trabalhadores específicos, e foi o que essa equipe veio fazer. Mas, por Anésia, que trabalha e se dedica aos outros, a própria mãe vai receber uma equipe espiritual. Mas os laços, aquele laço prateado, aquele cordão prateado não pode ser cortado. Ele serve neste momento para dar equilíbrio à alma que está em trânsito, que ela vai passar por uma operação semelhante, uma operação médica exigindo dessa equipe espiritual que chegou, que trabalha especificamente com desencarne, e com relação à encarnação é a mesma coisa, são outras equipes, mas são operações que exigem trabalho, dedicação e carinho de trabalhadores do plano espiritual específicos. Então é esse o capítulo, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos os corações.